Os sacerdotes da Idade Média tinham duas tarefas primárias. A primeira, executar corretamente os sacramentos da igreja para ganhar a graça de Deus em nome do povo. E segundo, ouvir a confissão. As pessoas eram obrigadas a confessar todos os seus pecados ao padre pelo menos uma vez ao ano. Os padres tiveram que aprender a persuadir as pessoas a se lembrarem de todos os seus pecados. Eles também tiveram que investigar e sondar as circunstâncias e motivos desses pecados para saber que punições terrenas a pessoa tinha que passar. Os padres tinham que ser detetives espirituais, e eles sabiam os segredos de todos. Este não era o único problema entre o clero na época de Lutero. Alguns dos movimentos da Reforma havia autoproclamado, autonomeado pregadores. Eles assumiram os deveres da liderança espiritual sem serem devidamente chamados a fazê-lo. Ministros públicos verdadeiramente luteranos do Evangelho são chamados a servir o povo de Deus com o Evangelho. Primeiro, eles são devidamente chamados para fazer este trabalho. Individualmente, todo cristão tem o direito e o privilégio de declarar os louvores de Deus. 1 Pedro 2, 9 e 10. E todo cristão pode perdoar os pecados. João 20, 19 ao 23. Mas quando os cristãos se reúnem em torno da palavra e dos sacramentos, alguém que é talentoso ou pelo menos treinado precisa ser chamado para servir o grupo com a palavra e os sacramentos. Caso contrário, a desordem poderia acontecer. Também nos lembra isso 1 Coríntios 14, 33 e depois também o versículo 40. A Confissão de Augsburgo declarou o ponto de forma sucinta e clara. Ensina-se que ninguém deve ensinar, pregar ou administrar publicamente os sacramentos sem um chamado público adequado. Artigo 14. A Bíblia ensina que o Espírito Santo está chamando ministros públicos do Evangelho, através do chamado da Igreja. Atos 20 e 28. Em segundo lugar, os ministros públicos verdadeiramente luteranos são chamados a proclamar a palavra fielmente e a administrar os sacramentos também com fidelidade. Pastores e outros ministros públicos do Evangelho não são detetives. Os ministros públicos do Evangelho, verdadeiramente luterano, eles não devem agir como ditadores na igreja. Eles são simplesmente servos de Cristo, cujo nome proclamam, e servos do povo de Cristo, cujo sangue os comprou como seu próprio povo. É por isso que as qualificações listadas por Paulo para a liderança espiritual pública enfatizam um caráter cristão, que não será um obstáculo para o Evangelho. Ele escreveu que um líder espiritual deveria estar acima da censura, fiel à sua esposa, temperante, autocontrolado, respeitável, hospitaleiro, não dado à embriaguez, não violento, mas gentil, nem amante do dinheiro. 1 Timóteo 3, 2 e 3. Esses são ministros públicos qualificados, são chamados a usar a palavra e o sacramento para o benefício espiritual daqueles a quem são chamados a servir. Então, eles também precisam ser capazes de ensinar. Os verdadeiros ministros luteranos, públicos do Evangelho, precisam conhecer a palavra e saber como comunicar a palavra. E é por isso que Lutero encorajou: reze diligentemente, como o próprio Cristo nos ordena a orar, para que Deus possa nos conceder trabalhadores fiéis e pastores que são sinceros a aderirem à palavra de Deus.